Nós estamos aqui hoje, nesta manhã, para realizarmos mais um estudo, onde nós vamos falar sobre a intercessão de Jesus. O irmão Valdemir, ontem no culto, na segunda hora, fez o seu estudo. Eu não lembro qual foi o tema do estudo. Transformação de caráter. Para que isso aconteça, nós precisamos de quem? De Cristo. O irmão Danilo, à tarde, falou sobre o quê? Graça. Né? É o que nós dependemos diariamente, tanto para a nossa salvação, como para a nossa caminhada, né? Para nós alcançarmos a perfeição em Cristo Jesus. Sem a graça de Cristo, nós sabemos que é impossível a gente alcançar alguma coisa. Devemos até tentar, devemos até lutar pelas nossas forças, mas chegará uma hora que nós não vamos fazer o quê? Aguentar mais. E hoje nós vamos falar sobre a intercessão de Jesus. Isso é interessante porque aqui na terra Jesus cumpriu o seu papel, um papel muito importante, cumpriu a sua missão no plano da redenção, mas foi apenas o quê? Uma parte do plano. Que parte, né, irmão? Uma parte muito especial do plano da redenção. Jesus cumpriu aqui na terra, que é dar a salvação para nós, esse presente maravilhoso que nós necessitamos, que o homem necessita, que a mulher necessita. Sem a morte de Cristo, era impossível nós termos a oportunidade de alcançar o céu. Jesus cumpriu a sua missão aqui na terra e voltou para onde? Para o céu. Mas o plano continua, né? O plano ainda não terminou. O que Jesus está fazendo hoje no céu? Intercedendo por cada um de nós. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção nos textos que nós vamos aqui meditar, para nós vermos a obra maravilhosa que Jesus está fazendo por cada um de nós no santuário celestial. Porque muitas vezes nós chegamos a uma situação tão complicada, tão difícil, que a gente fala o quê? Para mim não tem mais jeito, foi longe demais, né? Não tem mais esperança. Mas será que é assim? Será que ainda não tem mais oportunidade? Nós lemos um texto aqui para meditação, creio que os irmãos prestaram bem atenção, né? É um texto muito importante aqui de 1 João, capítulo 2, nós lemos o versículo 1, nós vamos ler o 1 e 2 agora, onde ele nos fala o quê? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Então, o conselho que ele nos dá, e Deus fala através do profeta aqui, é para que nós não pecamos, não é isso? Mas olha a continuação. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha que obra maravilhosa. Essa é a intercessão de Cristo perante o Pai. Ele intercede por cada um de nós. Se alguém pecar, temos o quê? Um advogado, nós temos um intercessor para com o Pai. E esse intercessor é quem? Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então veja, irmãos, ele é a propiciação pelos nossos pecados, é o substituto, é aquele que morreu para nos salvar, é aquele que hoje está lá no céu intercedendo por cada um de nós perante o Pai. Nós temos esse advogado, nós temos esse intercessor. Não é motivo, não tem motivo para nós nos desesperar diante de certas circunstâncias, diante de tais situações. Nós temos com quem recorrer, porque nós temos um advogado. Não é esse o trabalho do advogado? Não é interceder, não é defender o réu? E nós temos Jesus que faz essa obra por nós. É muito importante nós termos esse conhecimento e essa esperança de que há oportunidade, mesmo que muitas vezes nós estejamos aonde? No fundo
do poço. Enquanto Jesus é o nosso intercessor, nosso advogado, ainda há esperança para nós. Olha, esse texto está na meditação matinal, Exultai 230. O tipo encontrou o antítipo na morte de Cristo, o Cordeiro morto pelos pecados do mundo. Nosso grande sumo sacerdote fez o único sacrifício que tem algum valor em nossa salvação. O sacrifício que Jesus fez ali, na cruz do Calvário, tem valor para a nossa salvação ou não? O que os irmãos acham? E que valor, né, irmãos? Graças a Deus por isso. Quando Ele se ofereceu na cruz, foi feita uma expiação perfeita pelos pecados das pessoas. Encontramos-nos agora no pátio exterior, aguardando a bendita esperança, o glorioso aparecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu vejo que fala nesse texto, nós nos encontramos aonde? No pátio exterior, aguardando o quê? A bendita esperança. Qual é essa esperança, irmãos? O glorioso aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não deve ser oferecido sacrifício no lado de fora, pois o grande sumo sacerdote está realizando sua obra onde? No lugar santíssimo. É lá que Jesus está intercedendo por nós. É lá que Jesus está realizando a sua obra. Em sua intercessão como nosso advogado, Cristo não necessita da virtude nem da intercessão de homem algum. Ele é o único. Então veja que nesse trabalho, o trabalho da intercessão, o trabalho do advogado, Cristo não necessita do quê? Da virtude nem da intercessão de homem algum. Nós é que precisamos da intercessão de quem? De Cristo. É nós que necessitamos, é nós que precisamos dessa intercessão. Ele é o único portador do pecado, é a única oferta pelo pecado. Cristo é o único, como nós mencionamos. Aqui nesse texto mostra que Ele é o único portador do pecado e é a única oferta pelo pecado. A oração e a confissão só devem ser feitas àquele que entrou uma vez por todas no lugar santíssimo. Temos que recorrer a Cristo. Como nós já comentamos aqui ontem, né? Quem é o caminho? É Cristo. Quem é a vida? É Cristo. Quem é a verdade? Dependemos inteiramente de Cristo. Tanto para a nossa salvação, como para a nossa santificação. Nós dependemos inteiramente desse poder, é o poder de Cristo. Ele salvará totalmente todos os que vão ter com Ele pela fé. Vive sempre para interceder por nós. Que obra maravilhosa, né? Jesus está ali perante o Pai, intercedendo por cada um de nós. E aqui nesse texto mostra que Ele salvará totalmente. Quem, irmãos? Quem que Ele vai salvar totalmente? Todos que vão ter com Ele pela fé. O mais poderoso intelecto criado não pode compreender a Deus. As palavras da língua mais eloquente não conseguem descrever. Os homens não só têm um advogado, o intercessor que é capaz de perdoar a transgressão. Os homens só têm um advogado, um intercessor que é capaz de perdoar a transgressão. Quem é? Jesus. Ele que é o nosso intercessor, Ele que pode perdoar os nossos pecados. Não há de o nosso coração encher-se de gratidão? Vamos fazer uma reflexão aqui. Nós agradecemos a Deus por isso, será? Alguma vez? Porque nós temos um intercessor. Nós temos um que pode perdoar os nossos pecados. Nós já paramos para agradecer a Deus por isso? Pensai
unicamente no amor que o Pai manifestou em nosso favor, o amor que Ele expressou. Quando nós temos João 3,16, ali mostra o amor de Deus, mas mostra o amor de Deus de que maneira? De tal maneira. Esse tal maneira aqui, irmãos, é uma coisa muito interessante. Quando fala tal maneira, que nós lemos ali em João 3,16, é imenso o amor de Deus. Nós como seres humanos, a nossa mente finita, nós não conseguimos entender esse amor. É um amor profundo, é um amor que não tem limite. Aqui diz: nós não podemos medir esse amor, pois não tem mediação. Não tem como nós medir esse amor, o amor de Deus por cada um de nós. Podemos medir o infinito? Alguém consegue aqui medir o infinito? Como medir o amor de Deus? Só podemos apontar para o Calvário. Ali nós compreendemos, né? Um pouco desse grande amor que Deus tem dado a cada um de nós. Só o Calvário nós podemos apontar. E ao Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Por que o texto diz desde a fundação do mundo? Jesus morreu lá na fundação do mundo? O que acham os irmãos? Ou morreu ali no Calvário? Por que desde a fundação do mundo? Morreu 2 vezes? O plano já tinha sido estabelecido desde antes da fundação do mundo. Já tinha um plano da redenção. Então veja, irmãos, que amor. E hoje Ele é o nosso intercessor, nosso advogado. Nós só temos um advogado e um intercessor, que é Cristo. Alguém falou alguma coisa? Satanás não peneia o joio, porque nada ganha com isso. Ele peneia o trigo. O que Satanás faz? Ele peneia o que? O joio? Não tem nada a ganhar com isso, né? Já teve na conta dele. Mas ele peneia o que? O trigo. O diabo não provará, tentará e perseguirá aqueles dos quais já está seguro, pois viveram em consciente transgressão da lei de Deus. Os que se alistaram no exército do Senhor, colocados sob a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel, são os que Satanás buscará prejudicar e destruir. O que Satanás quer desanimar? O que Satanás quer destruir? Aqueles que estão procurando andar, aqueles que estão procurando andar nos caminhos do Senhor, aqueles que estão levantando a bandeira ensanguentada, é esses que Ele quer destruir. Os cristãos enfrentarão e terão muitos e severos conflitos com o astuto inimigo, o qual não tem misericórdia, e os porá nos lugares mais difíceis, e então exultará com a angústia deles. Então Ele coloca nos lugares como? Mais difíceis, e se exulta com nossa angústia. Mas olha a continuação: mas graças a Deus, Jesus vive para fazer intercessão por todos nós. Que esperança maravilhosa, né, irmãos? Jesus vive para fazer o quê? Intercessão por todos nós. Nossa segurança está em confiarmos em Deus e descansar pela fé em seus méritos, pois Ele declarou: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Olha que promessa maravilhosa, a promessa de Deus: de maneira alguma te deixarei, nunca te abandonarei. Por mais difícil que seja a luta, por mais difícil que seja a batalha que nós temos que travar, nós temos essa esperança, né? Graças a Deus, Jesus vive para fazer intercessão por nós. É como nós mencionamos, irmãos. Quando nós nos acharmos que não tem mais jeito, não tem mais esperança,
Nós temos que olhar para quem? Para Cristo. Se nós olharmos para nós mesmos, para a nossa situação, nós nunca vamos conseguir erguer a cabeça. Mas quando nós olhamos para Cristo, a esperança renasce no nosso coração. E é isso que Jesus está fazendo, intercedendo por cada um de nós. Jesus está em pé no Santo dos Santos, para comparecer agora na presença de Deus por nós. Olha onde está Jesus, e fazendo o quê? Ali ele não cessa de apresentar seu povo, momento após momento, perfeito. Se eu parar aqui, o que está a entender? Mas o texto diz perfeito como? Nele. Ele não vê os nossos pecados, ele não vê os nossos erros, nossas faltas, mas ele apresenta o Pai, ele está ali diante do Pai, apresentando o seu povo, momento após momento, perfeito nele. O que ele diz para o Pai? Meu sangue, eu morri por ele. Essa é a obra que Jesus está fazendo no santuário, a intercessão de Cristo. No entanto, por sermos assim representados perante o Pai, não devemos imaginar que podemos abusar da sua misericórdia. Mas Jesus está lá, nós somos perfeitos nele, então eu não tenho nada que fazer, né, irmãos? Não devemos imaginar que podemos abusar da sua misericórdia, tornando-nos descuidados, indiferentes e o quê? Comodistas. Nós temos algo a fazer, aquilo que cabe a nós, com a graça de Cristo, claro, né? Nós precisamos fazer. Cristo não é ministro do pecado, somos perfeitos nele, aceitos no amado, unicamente se permanecermos nele pela fé. Essa é a obra que Jesus faz no santuário celestial. Ele vai exclamar ao Pai: meu sangue por ele. Quando nós alcançarmos exatamente em Cristo a vontade de Deus, aquilo que ele ordena a cada um de nós, vai interceder por cada um de nós. Graças a Deus que aquele que derramou seu sangue por nós vive para implorar, vive para fazer intercessão por toda pessoa que o recebe. Louvado seja Deus, né, irmão? O texto diz graças a Deus por isso. Que nós temos o quê? Um intercessor, nós temos um advogado, nós temos aquele que implora por nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que nós temos que fazer? Confessar os nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Lembra da experiência de Martinho Lutero, quando apresentaram para ele lá uma lista de quê? De pecados? É uma lista grande, né, irmão? Não vem. Ela é grande a lista. Mas ele diz o quê? Não lembra? Sim, eu cometi pecado. Você esqueceu de uma coisa. Você esqueceu de uma coisa de colocar ali. Que o sangue de Cristo que purifica de todos os pecados. Isso é uma experiência para nós, irmãos. É um ânimo para nós. Essa experiência é maravilhosa. Nós pecamos? Sim. Cometemos erros? Sim. Mas nós temos o que no céu ainda? Um intercessor que está lá para interceder por cada um de nós. Precisamos conservar diante de nós sempre a eficácia do sangue de Jesus, aquele sangue purificador, mantenedor, de que nos apoderamos por uma fé viva, é nossa esperança. Então veja qual que é a nossa esperança,
aquele santo que? Purificador, mantenedor. Essa é a nossa esperança. Aos que já experimentaram o amor perdoador de Cristo e que desejam realmente ser filhos de Deus, contudo reconhecem que seu caráter é imperfeito, sua vida faltosa, e chega a ponto de duvidar se seu coração foi renovado pelo Espírito Santo. Acontece com nós isso ou não? Com certeza. Nós já experimentamos o amor perdoador de Cristo, mas nós reconhecemos que nós somos o quê? Imperfeitos. E chega a ponto, irmãos, de duvidar. Chega a ponto que nós vemos que não tem mais esperança. Para mim não tem mais jeito. Esse é nós. Chega um ponto que nós chegar a exclamar isso, né? Mas olha o que ele fala aqui, irmãos. A esses eu desejaria dizer: não recueis em desesperos. Quem está falando isso para nós? É Deus. Não recueis em desespero. Muitas vezes teremos de prostrar-nos e chorar aos pés de Jesus por causa de nossas faltas e erros, mas não nos devemos desanimar. Às vezes nós temos que chorar aos pés de Jesus, mas nós não podemos fazer o quê? Desanimar, desistir. Mesmo quando somos vencidos pelo inimigo, não somos repelidos, nem abandonados ou rejeitados por Deus. Mesmo quando nós somos vencidos, irmãos, Deus não nos abandona. Cristo está à destra de Deus, fazendo intercessão por nós. Onde está Cristo nesse momento? À destra de Deus, fazendo o quê? Intercessão. Está ali à direita do Pai, fazendo intercessão por nós. Diz o amado João: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. É isso que nós temos que meditar na palavra de Deus, em situações que muitas vezes nós caímos. Mas há esperança, eu pergunto aos irmãos. Sim. Enquanto Jesus é o nosso intercessor, enquanto Ele está ali intercedendo por nós, ainda há esperança. Ah, mas eu fui longe demais, eu caí, não consigo mais levantar. Não desanime. Se apegue nas mãos de Cristo, se apegue nos braços de Cristo, e pede: Senhor, me ajuda. Nós não compreendemos o amor de Deus. Não, já disse aqui, né? Cristo está à destra de Deus, fazendo intercessão por nós. Vou terminar. E não esqueçais as palavras de Cristo: o mesmo Pai vos ama. Cristo ama nós? O que acham, irmãos? Com certeza, né? Se não amasse, não teria vindo aqui nesse mundo sofrer e morrer numa cruz por cada um de nós. E Cristo aqui dá a esperança que o mesmo Pai vos ama. Pergunto: o Pai ama nós? João 3,16 mostra bem claro, né? Para Jesus vir aqui nesse mundo, o Pai teve que fazer o quê? Consentir. O Pai ama nós, eu pergunto? Com certeza, Jesus falou isso. Ele deseja atrair-vos de novo a si e ver refletidas em vós sua pureza e santidade. E se tão somente vos renderdes a Ele, aquele que em vós começou a boa obra, há de continuar até o dia de Jesus Cristo. Essa é a promessa de Deus. Se nós nos rendermos a Ele, a boa obra vai fazer o quê? Continuar até o dia da volta de Jesus.
orai com mais fervor, crede mais plenamente. À medida que formos desconfiando do nosso próprio poder, confiemos mais no poder de nosso Redentor, e haveremos de louvá-lo, a Ele que é a saúde de nossa face. Viu? Interessante esse texto aqui, que mostra, nós temos que orar com mais fervor, temos que crer mais plenamente. E quando nós desconfiamos do nosso próprio poder, quando nós confiamos no nosso próprio poder, irmãos, é quando nós vemos que nós não temos capacidade nenhuma, só por Cristo, só por Deus, dependemos inteiramente de Deus, de Cristo. Quanto mais perto for chegar de Jesus, tanto mais cheio de falta parecereis aos vossos olhos. Isso aqui é interessante, né? Lembra da experiência do fariseu e publicano? O que o fariseu dizia? Eu sou santificador, Senhor, porque não sou como este publicano pecador. Isso. O fariseu dizia o quê? Eu sou santo. O que o publicano dizia? Tem misericórdia de mim, Senhor. E aqui mostra, quanto mais perto nós chegarmos de Jesus, nós vamos nos achar como? Santo. É isso que está dizendo o texto? Não. Quanto mais perto de Cristo nós, tanto mais cheio de faltas parecereis aos nossos olhos. Por quê, irmãos? Porque vossa visão será mais clara e vossas imperfeições se verão em amplo e vivo contraste com sua natureza perfeita. É como nós estudamos nas lições passadas, né? A vida de Cristo, né? Os irmãos que estudaram a lição passada acharam algum defeito na vida de Cristo? Achou, não? Quem é Jesus para nós? Tudo. É por isso que nós temos que estudar a vida de Cristo, irmãos. É o único modelo, como era o tipo da lição. Jesus é nosso único modelo. Exatamente. Como nós contemplamos a Cristo hoje? Ele não está aqui pessoalmente, tá? Nós estamos vendo. Pela fé, sim. Estudando a vida dele, é lendo sobre ele, é falando sobre ele. Isto é prova de que os enganos de Satanás perderam seu poder, que a influência vivificante do Espírito de Deus está a despertar-nos. Veja como que é importante. Quanto menos virmos em nós mesmos digno de estima, tanto mais havemos de ver digno de estima na infinita pureza e amabilidade de nosso Salvador. A vista de nossa pecaminosidade, impele-nos para Ele, que é capaz de perdoar. Cristo é capaz de nos perdoar ou não? Com certeza. É o único, né, que tem poder para nos perdoar. Ser humano nenhum pode perdoar os nossos pecados. Podemos cometer falta uns com os outros e pedir perdão. Podemos perdoar, né? Nesse caso podemos perdoar. Cabe a nós fazer isso. Mas perdoar pecado, nós podemos? Existe algum nessa terra que pode perdoar pecado? Não, só Deus. E quando a alma, reconhecendo o seu desamparo, anseia por Cristo, ele se revelará em poder. Cristo vai se revelar como? Em poder. Quanto mais a sensação de nossa necessidade nos impelir para Ele e para a palavra de Deus, tanto mais exaltada a visão teremos do seu caráter, e tanto mais plenamente refletiremos a sua imagem. Como que João, que antes era filho do trovão, tornou-se João o discípulo amado. Como que aconteceu isso na vida dele? Eu pergunto aos irmãos. Como que foi? Olhando
para Jesus. Aqueles 3 anos e meio que João passou ali com Jesus, ele observava o quê? A vida de Pedro, a vida de Judas, de Tiago. Era isso que João observava? O que João observava? A vida de Cristo. A maneira que Jesus agia, como ele falava, o proceder de Cristo. E nasceu no coração de João o quê? Você acha, irmãos? Também porque nasceu inveja no coração de João. Inveja saudável. Tem isso, irmão? Inveja saudável? É importante isso. O que nasceu no coração de João? Eu quero ser igual a Jesus. É assim que ele alcançou o quê? De filho do trovão para João, do amor, discípulo amado, olhando para Cristo. É assim também que nós conseguimos isso, irmãos. Para se eu começar a olhar, ou vice-versa, pode falar ao contrário, os irmãos começam a olhar para mim. Ao eu olhar para os irmãos, alguns dos irmãos, uma hora ou outra a gente pode fazer o quê? Cair. Nós somos imperfeitos, somos pecadores, somos falhos. Nosso único modelo é quem? Cristo. Ele é o único modelo. Enquanto Jesus oficiava no santuário, era impossível serem derramadas as pragas. Bom, nós sabemos que Jesus está onde hoje? No santuário celestial. Hoje, ele é o que nosso lá hoje? Intercessor, nosso advogado. Mas vai ser para sempre? Eu pergunto aos irmãos. Não vai ser para sempre, né? Mas, terminando ali a sua obra, encerrando-se a sua intercessão, nada havia para deter a ira de Deus, e ela irrompeu com fúria sobre a cabeça desabrigada do pecador culpado, que desdenhou a salvação e odiou a correção. Terá um tempo que Jesus não será mais intercessor, não será mais advogado. E quando isso acontecer, quando Jesus então para de oficiar no santuário celestial, o que vai cair sobre essa terra? A ira de Deus. Os irmãos sabem o que é a ira de Deus, né? As pragas, 7 pragas. E aqui fala, nada havia para deter o quê? A ira de Deus. Nada havia para deter a ira de Deus. Naquele tempo terrível, depois de finalizada a mediação de Jesus, os santos passaram a viver à vista de um Deus santo sem intercessor. Temos intercessor hoje? Graças a Deus por isso. Mas nessa época, como Deus vai ter um intercessor do céu? Cada caso estava decidido, cada joia contada. Quem é as joias aqui? Os salmos, o povo de Deus. Cada um aqui quer ser a sua joia, não é isso? Contada. Jesus demorou um momento no compartimento exterior do santuário celestial. E os pecados que tinham sido confessados enquanto ele esteve no lugar santíssimo foram colocados sobre Satanás, o originador do pecado, que deve sofrer o castigo deles. Aonde vai ser lançado os pecados que Satanás fez o povo de Deus cometer? Sobre ele mesmo. Ele vai sofrer as consequências dos pecados que ele fez o povo de Deus cometer. Vai ser lançado sobre Satanás. O termo predileto de Cristo era o amor paterno e a abundante graça de Deus.
Deve ser o nosso tema também, irmãos. O amor paterno e o que mais? A abundante graça de Deus. Devemos falar sobre doutrinas? Sim, faz parte, né, da igreja de Deus. Profecias? Sim, mostra para nós o tempo que nós estamos vivendo hoje. Mas não podemos deixar de falar do quê? Do amor de Deus. Sim. Demorava-se muito sobre a santidade do seu caráter e de sua lei, e apresentou-se a si mesmo aos homens como o caminho, a verdade e a vida. Nós falamos bastante esse dia sobre isso, né? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Sejam esses os temas dos ministros de Cristo. Seja esses os temas dos ministros de Cristo. Anunciai a verdade como é em Jesus. Explicai as ramificações da lei e do Evangelho. Contai ao povo da vida de renúncia e sacrifício de Cristo, de sua humilhação e morte, de sua ressurreição e ascensão, de sua intercessão por eles na corte de Deus, de sua promessa: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Por que muitas vezes nós achamos difícil cumprir a vontade de Deus? Por que muitas vezes nós achamos difícil seguir as doutrinas que a palavra de Deus nos ordena? O que está faltando em nós? Cristo. Porque se nós tivermos Cristo em nosso coração, o que Deus requer de nós, da nossa santificação, não vai ser difícil. Porque nós temos Cristo conosco. Nós vamos fazer as coisas por quê? Porque somos obrigados? Não, porque a igreja manda, é a doutrina da igreja. Nós vamos fazer as coisas como, irmãos? Felizes, com prazer. Nós temos Cristo em nosso coração. Aquele verso que ele fala: se me amais, guardarei os meus mandamentos, vai ser como? Vai ser um fardo, um peso para nós guardar os mandamentos? Não. Porque nós temos Cristo em nosso coração. Então, às vezes é isso que está faltando em nós. Porque nós tentamos e não conseguimos. Mas tentamos de que maneira? Com nós mesmos, com a nossa força. Né? Eu parei. Contar ao povo. Acabou já? Nossa. Vocês vão prestar atenção, que bom. Um ponto importante aqui que a gente fala, né? Da promessa de Deus. Temos que falar sobre isso também, ó. Contar ao povo, né? Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. A Senhor falando ali dos discípulos, né? Quando eles participavam da ceia do Senhor, eles repetiam as palavras de Cristo, né? Desde agora não beberei desse fruto da vida até aquele dia em que eu beba de novo aonde? No reino de meu Pai. Eles ficavam felizes porque eles tinham a promessa de que Jesus iria voltar. Fazia pouco tempo, né, que Jesus tinha subido ao céu e eles tinham saudade de Jesus já. Eles ficavam felizes quando eles repetiam essas palavras de Jesus, a certeza da promessa da volta dele. Regozijo-me porque Jesus tem um firme controle sobre nós. Olha que interessante esse texto. Jesus tem o quê? Um firme controle sobre nós. Nosso apego é fraco e frágil. Isso é verdade, irmãos. Mas nossa segurança depende da firme sustentação que Jesus tem sobre nós. Regozijo-me em Jesus hoje. Temos, meu marido, andado por mais de 30 anos, lado a lado nas provações e conflitos da vida, em meio a tentações e assaltos de Satanás, e suas setas lançadas contra nós para ferir e destruir. Aqui a irmã falando da experiência dela com o marido, por mais de 30 anos. Mas olha o que ela fala na continuação:
mas Jesus tem sido nossa defesa. Que esperança maravilhosa, né? Satanás foi repelido. O Espírito do Senhor tem erguido um estandarte por nós contra o inimigo. Nosso sol está declinando, mas não se porá em trevas. Que esperança, do Senhor. Nosso sol está o quê? Declinando. Mas ele não se porá em trevas. Jesus vive sempre para fazer intercessão por nós. Essa é a esperança da serva do Senhor. Deve ser a esperança de quem também, meus irmãos? A nossa esperança. Nos dias derradeiros de nossa peregrinação, iremos repousar em Deus e esperar nele. Que confiança, né? Tinha aqui a serva do Senhor. Que confiança! Ela diz que nos dias derradeiros de nossa peregrinação iremos repousar em Deus e esperar nele. Se andarmos com Deus, nossa fé se fará mais e mais luminosa até o dia perfeito, e a recompensa dos fiéis será finalmente nossa. Temos essa esperança? Temos essa esperança como a serva do Senhor teve? A promessa de Deus não foi só para ela. A promessa de Deus é para cada um de nós, meus irmãos. Meu espírito às vezes é triunfante em Deus. Vejo em perspectiva bem à nossa frente o eterno peso da glória. O que ela via na frente? Ela viu um peso. Que peso era esse? Peso da glória. Não o adquirimos. Oh não, Jesus o adquiriu por nós, e é um dom gracioso, não devido a qualquer justiça e bondade de nós mesmos. É nós que adquirimos essa glória? Pergunta aos irmãos. Não, Jesus que adquiriu por nós. Nessas poucas horas de graça que nos restam, andemos humildemente com Deus e façamos a obra que Ele nos confiou com fidelidade. Essa é a recomendação de Deus a cada um de nós. É uma recomendação maravilhosa que Deus nos dá a cada um de nós. Temos que andar como? Humildemente com Deus e façamos a obra que Ele nos confiou com fidelidade. Esse texto aqui, o David comentou, né? A experiência de Paulo. Quando Paulo foi para ser ali levado ao lugar da execução, para ser decapitado, o que Paulo via? Você não lembra? Ele via a espada na mão do carrasco que ia decapitar ele, era isso que Paulo via? Paulo via o que, irmãos? Agora. Paulo não se preocupou com a espada na mão do carrasco, ele não se preocupava com isso, mas ele se preocupava com o quê? Com esse peso, né? Com o peso da glória. Era para isso que Paulo olhava. Assim também a serva do Senhor falando sobre isso. A recomendação de Deus aqui a cada um de nós, como nós vemos aqui, né? Essas poucas horas de graça que nos restam. Será que esse texto está se cumprindo em nossos dias? O que acham, irmãos? Olha para os dias, irmãos. Se naquela época, né? Se naquela época ela fala assim, nesse tempo de poucas horas de graça que nos restam, imagina hoje. Meu advogado não perde causa. Jesus Cristo, advogado fiel. Nesse Deus pode confiar. Nesse nós podemos confiar. Esse não perde nenhuma causa, irmãos. Esse é fiel.
não tem nada de trapaça, né? Não tem nada de querer ganhar dinheiro. Esse é fiel, podemos confiar em Deus. Muitas vezes é isso que está faltando em nós. Cadê a confiança nesse advogado? Muitas vezes nós olhamos para nós e falamos, não tem mais jeito, eu não consigo mais. Jesus está fazendo o quê? Muitas vezes, irmãos, ele levanta ali e olha para nós e fala que eu estou aqui. Mas ele obriga nós a reconhecer ele como nosso advogado? Não. Ele apenas fala, estou aqui, vinde a mim. Mas na ansiedade de Jesus, né, para nos salvar. Eu estou aqui, vinde a mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Confia em mim. Eu morri por você. Portanto, meus irmãos, quando nós nos acharmos nessa situação, quando nós começarmos a duvidar e falar, não tem mais jeito, eu estou perdido, não tenho mais esperança, com certeza Jesus está ali olhando para você, esperando o quê? Vendo? Ele é o nosso advogado, ele é o nosso intercessor, né? Nós só vamos conseguir um caráter perfeito, um caráter semelhante ao caráter de Cristo, quando nós nos apegarmos a Ele, quando nós aceitarmos a Sua graça, que Ele fez por nós na cruz do Calvário, e nos apegar inteiramente a Ele, com certeza nós vamos alcançar esse caráter que Jesus pede de nós. Do contrário, nós nunca vamos alcançar. Muitas vezes nós vamos tentar fazer por nós mesmos, mostrar as nossas obras exteriormente, mas nosso coração está como? Está machucado, não está em paz. Temos experiência de pessoas que teve na igreja, andava aparentemente tudo certo, depois saiu do caminho e falava o quê? Eu só fazia isso porque eu queria andar, mas nunca foi, não fiz de gosto, não era da minha vontade. O que está faltando para essa pessoa? Eu nunca mudei, sempre foi a mesma. O que está faltando para essa pessoa? Cristo. Só o exterior está mudado por um tempo. Passamos uma experiência com Jesus. Convidamos Jesus para morar no nosso coração. Entregamos o nosso problema, a nossa dificuldade, tudo que nós passamos nas mãos de Cristo. Os irmãos vão ver que a nossa vida vai mudar para melhor, com certeza. Por quê? Porque nós temos Jesus. Tudo que nós vamos fazer, nós vamos inquirir a vontade de Cristo. Será que se eu for nesse local, Jesus vai comigo? Será que se eu fazer isso, Jesus vai comigo? Será que se eu me alimentar disso, Jesus vai estar contente? É isso que falta em nós, irmãos, é Cristo. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos ajudar, que Deus possa meditar em todas essas palestras que aqui foram feitas nessa conferência, nessa reunião. Tanto o irmão Valdemir como o irmão Danilo, o doutor Bento também, que falou ontem à noite, né? Nesse culto de hoje, esse estudo de hoje, nós possamos meditar e deixar que Jesus habite em nós, que o Espírito Santo faça a obra em nós, para que possamos dar um testemunho vivo do que é ser cristãos. Nós nunca vamos nos achar cristãos, vamos? Quanto mais perto de Jesus vai chegar, como nós vamos nos achar? Cheio de defeito. Mas as outras pessoas vão ver em nós Cristo. Lembra que o discípulo depois chamado de cristãos? Será que ele foi chamado de cristãos? O que o povo viu neles? Viu a mudança na vida deles. Não foi eles que se intitularam, nós somos cristãos. Mas o povo daquela cidade falou o quê? Vocês são cristãos. Por quê? Porque eles viram Cristo na vida deles. Muitas vezes é o que falta em nós. É o povo ver Cristo na nossa vida.
Ainda há oportunidade? Que acha, irmãos? Ainda há esperança? Sim. Enquanto Jesus é o nosso advogado, é o nosso intercessor, ainda há esperança. Temos que fazer a nossa parte. A nossa parte não é difícil, irmãos. Se nós aceitarmos o sacrifício que Jesus fez, aceitar Jesus em nosso coração, nada vai ser difícil na nossa vida, porque nós temos Cristo. Até mesmo diante da morte, nós não vamos temer, porque nós temos Cristo. Lembra a experiência de Estevão ali? O que Jesus fez? Quando ele olhou para o céu, ele viu quem? Jesus. O que Jesus estava fazendo? Olhando para ele. Estou aqui, meu filho. Não precisa temer. Estou aqui, estou ao seu lado. Estou olhando. Jesus levantou-se do trono e olhou para Estevão. E é o que ele tinha fazer com cada um de nós também, irmãos. Eu estou aqui, meu filho. Estou aqui, minha filha. Pronto para te ajudar. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos ajudar, irmãos. Nós vamos sair daqui meditando nas palavras de todos esses estudos que foram feitos. E graças a Deus por isso, por essa esperança que nós temos hoje, desse nosso intercessor nas nações celestiais. Como diz essa frase, um advogado que não, irmãos, que não perde causa, um advogado fiel. E quando for apresentado os nossos casos no santuário celestial, Jesus possa olhar para o Pai e dizer o que para o Pai? Meu sangue por este perdão. Os nossos pecados serão apagados. As nossas boas ações continuam no livro memorial. E nosso nome no livro da vida. Que Deus nos abençoe. Esse é o meu desejo de oração a todos os nossos irmãos. Amém. Amém.